Milionário descobre que sua faxineira é a mãe do filho que ele nunca soube que tinha. A madrugada estava densa, silenciosa, com aquele tipo de quietude que só existe nas cidades que fingem dormir. No 42º andar do edifício Lumière, o coração financeiro de São Paulo, as luzes do escritório principal estavam acesas, algo raro para aquela hora. Marcos Valente, 38 anos, dono de um dos maiores conglomerados hospitalares do país, estava de volta ao trabalho às 2h17 da manhã, com olheiras fundas e uma expressão que escondia décadas de solidão sob uma camada de frieza calculada. Ele não vinha ali por prazer. Uma crise regulatória havia explodido no hospital de Campinas e Marcos, como sempre, precisava resolver tudo sozinho. Se você quer que algo seja feito direito, faça você mesmo, era seu lema. E sua maldição. Foi ao refeitório buscar café, mas ao abrir a porta, congelou. Sentada à mesa de costas, com os ombros curvados, como se quisesse desaparecer no próprio corpo, estava Vanessa, a faxineira noturna. Ela usava óculos de grau arredondados, o cabelo preso em um coque bagunçado, um uniforme azul desbotado. Na frente dela, restos de um bolo de aniversário, o mesmo que a equipe de marketing havia comemorado naquela tarde. Ela comia com delicadeza, quase reverência, como se cada migalha fosse um tesouro. Marcos tossiu. Ela pulou como se tivesse levado um choque, derrubando o prato no chão. Sem se virar, murmurou um "Desculpe, senhor". Recolheu os cacos com as mãos trêmulas e saiu correndo pelo corredor. Os passos leves desaparecendo na escuridão como sombras fugindo da luz. Mas algo naquela cena o atravessou. Não foi a vergonha dela, nem a fome escondida. Foi o brilho nos olhos que ela tentou esconder ao se virar, por 1 milésimo de segundo. Um brilho que Marcos juraria já ter visto, em Salvador, 7 anos atrás. Naquela noite de carnaval, entre tambores e suor, ele havia se perdido em uma mulher chamada Vanessa? Não, ele lembrou. Vanessa, do mercado modelo. Ela vendia pulseiras de fita, ria com os olhos, dançava descalça na areia molhada. Eles passaram apenas uma noite juntos, intensa, quente, cheia de promessas vazias como "vamos nos encontrar de novo". Ele voltou para São Paulo no dia seguinte, mergulhou nos negócios, enterrou o coração sob contratos e conselhos de administração. Ela nunca mais pensou nela, até agora. Na manhã seguinte, Marcos chamou o RH. "Preciso do currículo completo da faxineira noturna do 4º ao 45º andar. Vanessa Silva." "Acho." Quando o documento chegou, ele leu devagar. Vanessa Silva, natural de Salvador, Bahia, 34 anos. Viúva, mãe de um menino, Theo, 6 anos. Experiência, limpeza residencial. Costura, confeitaria caseira. Marcos sentiu o chão tremer. Salvador, 6 anos. Theo. Seu coração bateu tão forte que doeu. Mas o golpe real veio 2 dias depois. Durante uma reunião de emergência com a diretoria, Marcos percebeu que Vanessa havia esquecido seu celular carregando na sala de descanso dos funcionários. Ele o pegou para devolver e viu na tela de bloqueio uma foto. Um menino de olhos amendoados, sardas no nariz, sorrindo com um dente faltando. Marcos engoliu em seco. Era ele, exatamente como era aos 6 anos. Até a forma como inclinava a cabeça para o lado. Idêntica. Naquele instante, o mundo que ele construíra com tijolos de controle e racionalidade desmoronou. Ele não tinha apenas uma lembrança. Tinha um filho. E a mulher que o carregou no ventre estava limpando o chão dos seus escritórios, com vergonha de comer um pedaço de bolo. Marcos saiu da sala sem dizer uma palavra. Naquele mesmo dia, contratou um detetive particular. O resultado do teste de DNA chegou 72 horas depois. Compatibilidade genética confirmada, 99,98%. Theo Silva é biologicamente filho de Marcos Valente, mas quando Marcos foi ao endereço no cadastro da empresa para falar com Vanessa, ela já havia sumido, pediu demissão. Apagou-se, deixando apenas uma nota, escrita à mão, colada na porta do apartamento que alugava.
Não quero seu dinheiro, não quero sua piedade. Só quero que meu filho cresça longe de um mundo que me julga antes de me ouvir. Marcos, pela primeira vez na vida, chorou. Ali na calçada úmida de uma rua periférica, ele fez uma promessa. Não como milionário, mas como homem. Eu vou encontrá-los, e dessa vez eu não vou fugir. Marcos não dormiu por 3 dias. Sentado em seu escritório, com as cortinas fechadas e o celular jogado no chão, como se fosse uma bomba prestes a explodir, ele vasculhava obsessivamente cada pedaço de informação que a vida de Vanessa deixara para trás. O detetive havia rastreado sua última transação bancária, um saque de emergência feito em uma agência da Caixa, em uma cidade chamada Serra Azul, a 320 quilômetros de São Paulo. Uma cidade pequena, cercada por montanhas e rios, onde o tempo parecia ter parado nas décadas de 1980. Mas Marcos não queria ir lá como o dono da Valente Saúde. Não queria chegar com helicóptero, advogados, seguranças. Não. Queria assustar Vanessa. Nem Theo. Ele precisava de uma identidade nova. Num impulso que surpreendeu até a si mesmo, Marcos convocou uma reunião extraordinária com o Conselho de Administração. Diante de olhares incrédulos, anunciou que venderia 80% de sua participação na empresa. Não para um fundo de investimento, não para competidores, mas para um consórcio liderado por sua irmã mais nova, que sempre fora mais humana do que ele. Eu preciso respirar, disse com a voz rouca. E talvez ser pai. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas ninguém ousou questionar. Com o dinheiro da venda, fez 2 coisas. Doou metade para um fundo de apoio a mães solteiras no Nordeste, escolheu Salvador como sede por um motivo que só ele entendia, e guardou a outra metade, não em contas offshore, mas em uma poupança simples, sob o nome de Daniel Reis. Daniel, o nome do avô que criara seu pai após a morte precoce dos pais dele. Um homem justo que dizia que riqueza sem caráter é apenas ruído. Marcos, agora Daniel, alugou um apartamento modesto em Serra Azul. Comprou roupas em lojas de bairro, trocou o relógio de ouro por um de plástico e pela primeira vez desde os 20 anos andou a pé até um mercado. Mas o plano mais arriscado, infiltrar-se na vida de Theo sem revelar quem era. Soube pela internet que a escola municipal professora Lúcia Alves estava com uma vaga temporária para professor de ciências. O cargo exigia apenas formação em licenciatura, e Marcos tinha mestrado em administração hospitalar, mas também cursara 2 anos de biologia antes de desistir para assumir os negócios da família. Falsificou um diploma modesto, nada extravagante, apenas o suficiente para passar no crivo de uma escola do interior, e se inscreveu. Foi aceito em 48 horas. Na primeira manhã, como professor Daniel, ele chegou à escola com as mãos suando, o coração aos pulos. Vestia calça jeans surrada, camisa xadrez e tênis velho. Nada lembrava o homem que comandava salas de reunião com voz de aço. E então viu Theo. Estava no pátio, tentando consertar uma pipa com barbante e jornal velho. Tinha o cabelo cacheado, como o de Vanessa, mas os olhos eram os dele. Profundos, curiosos, brilhantes como estrelas que se recusam a apagar. Precisa de ajuda? Perguntou Marcos com uma voz mais suave, mais quente do que usara em anos. Theo olhou para cima, desconfiado. Você é o novo professor? Sou. E sei consertar pipas. Meu avô me ensinou. O menino hesitou, mas estendeu a pipa. Durante a aula de ciências daquela tarde, Marcos ensinou sobre o ciclo da água, mas sua mente estava em outro lugar. Cada gesto de Theo, cada risada, cada forma como franzia a testa ao pensar, era um espelho. E pela primeira vez, Marcos entendeu o que significava herança. Não era o dinheiro, era o jeito de olhar o mundo. Vanessa o viu pela primeira vez naquela semana na reunião de pais. Estava na última fileira, de costas, com um vestido simples e os mesmos óculos arredondados. Quando Daniel entrou na sala, ela não o reconheceu.
Ou talvez não quisesse reconhecer, mas na saída Theo correu até ela empolgado. Mãe, o professor Daniel é o cara mais legal do mundo. Ele me ensinou a fazer um vulcão de bicarbonato. Vanessa sorriu, mas seus olhos estavam tensos. Ela apenas acariciou os cabelos do filho e murmurou: cuidado com quem você chama de legal, filho. Às vezes, as pessoas bonitas por fora escondem espinhos por dentro. Marcos, parado a alguns metros, ouviu e sentiu o peso de suas próprias escolhas passadas. Naquela noite, escreveu em um caderno que levara consigo: ela me vê como alguém que abandona. Talvez tenha razão, mas eu não sabia. E agora eu daria tudo para desfazer esse erro. Até mesmo meu nome. Mas o destino, como sempre, tinha mais surpresas. Na semana seguinte, durante uma feira de ciências da escola, Theo foi escolhido para apresentar seu projeto. Por que as estrelas não caem? Marcos ficou orgulhoso. Vanessa, ao ver o filho no palco, com os olhos brilhando de confiança, chorou em silêncio. E foi nesse momento, enquanto enxugava as lágrimas com o dorso da mão, que seus olhos encontraram os de Daniel. Algo estalou dentro dela. Não era só o olhar, era a forma como ele segurava o caderno, a postura, a maneira como inclinava a cabeça quando escutava. Vanessa ficou pálida e naquela mesma noite ligou para uma amiga em São Paulo, a única pessoa que sabia a verdade sobre Theo. Lívia, acho que ele está aqui. Quem? O pai do Theo. E Lívia, em um sussurro apavorado, perguntou: como você tem certeza? Vanessa engoliu em seco, porque o professor Daniel sorria exatamente como ele sorria em Salvador. Marcos ainda não sabia, mas seu disfarce estava prestes a ruir. E quando Vanessa descobrisse a verdade, tudo poderia acabar antes mesmo de começar. A suspeita de Vanessa se transformou em obsessão silenciosa. Nos dias seguintes, ela passou a observar Daniel com uma atenção quase dolorosa. Cada movimento, cada entonação de voz, cada forma como ele olhava para Theo, tudo era analisado, comparado com as poucas lembranças que guardara daquela noite em Salvador. Era ridículo, pensava. Marcos Valente não estaria ali, naquele vilarejo esquecido, fingindo ser um professor substituto. Ele era um homem de poder, de jatinhos privados, de ternos feitos sob medida em Milão. Não usaria tênis surrados, nem tomaria café em copo de plástico. Mas o coração dela não acreditava na lógica. E então veio a prova. Numa tarde chuvosa, Theo voltou da escola com um caderno de ciências molhado. Enquanto Vanessa secava as páginas com um pano, viu um rabisco no canto inferior, uma pequena constelação desenhada com precisão com os nomes das estrelas em latim. Marcos fazia isso. Naquela noite, em Salvador, enquanto caminhavam pela orla, ele havia desenhado Órion no guardanapo de um bar, explicando com uma paixão surpreendente para um homem tão frio como os gregos viam os caçadores no céu. Vanessa sentiu o chão desaparecer. Aquilo não era coincidência, era assinatura. Naquela mesma noite, após colocar Theo para dormir, ela pegou o antigo celular que guardara como relíquia, o que usara na época em que conhecera Marcos. Dentro dele havia uma única foto. Os dois, abraçados na praia, com os rostos iluminados pelo clarão de um trio elétrico. Ela comparou o sorriso daquele homem com o do professor Daniel. Era o mesmo. Não o rosto, o sorriso. A forma como os olhos se apertavam nas laterais, como os cantos da boca se levantavam primeiro do lado esquerdo. Era ele. Vanessa caiu de joelhos no chão da cozinha, segurando o peito como se o coração fosse explodir. Por quê? Sussurrou entre lágrimas. Por que você veio aqui? Para me humilhar? Para levar meu filho? Ela passou a noite em claro, imaginando os piores cenários. Talvez Marcos quisesse a guarda de Theo. Talvez tivesse descoberto que ela havia trabalhado como faxineira na empresa dele, e agora a via como alguém indigna. Talvez só quisesse reparar sua consciência com dinheiro como os ricos sempre fazem. Mas havia algo que a confundia. Ele não havia se revelado.
Se quisesse levar Theo, bastaria aparecer com documentos e autoridade. Em vez disso, estava ali, disfarçado, brincando de professor. E pior, gostando disso. Na manhã seguinte, Vanessa decidiu confrontá-lo. Esperou na porta da escola, segurando firme a alça da bolsa, como se aquilo a impedisse de desmoronar. Quando Daniel apareceu, carregando uma caixa de materiais para a aula, ela caminhou até ele com passos firmes. "Precisamos conversar", disse em voz baixa, mas cortante. Ele parou. Olhou para ela com aqueles olhos que agora reconhecia como seus, os mesmos que Theo herdara. "Claro", respondeu com calma. "Não aqui." "Onde então?" "Na minha casa. Hoje, às 19h. Theo estará na casa da vovó Lúcia." Marcos, Daniel, assentiu. Às 19h, ele bateu à porta de uma casa simples, com jardim de margaridas e uma rede balançando na varanda. Vanessa abriu, sem sorrir, sem convidá-lo a entrar. "Quem é você?" perguntou direto. "Meu nome é Daniel Reis." "Mentira." Ela cruzou os braços. "Você é Marcos Valente." Um silêncio pesado caiu entre eles. Então ele fez algo inesperado. Tirou os óculos de grau falsos que usava para disfarçar ainda mais o rosto, tirou o boné que escondia sua testa e olhou para ela, realmente pela primeira vez desde Salvador. "Sim", disse com a voz quebrada. "Sou eu." Vanessa recuou um passo. "Por que você está aqui? Por que esse teatro ridículo? Por que?" Ele respirou fundo. "Se eu tivesse aparecido como Marcos Valente, você teria me expulsado. E eu não podia perder mais um segundo com meu filho." "Seu filho?" ela gritou, com os olhos cheios d'água. "Você não tem direito de chamá-lo assim. Você não esteve lá quando ele teve pneumonia aos 2 anos. Não pagou as contas do hospital quando eu quase perdi o apartamento. Não segurou a mão dele na primeira vez que foi à escola. Eu não sabia." "Vanessa, e por que não procurou? Por que não ligou? Por que não fez nada? Porque achei que você tinha sumido. Porque pensei que aquela noite tinha sido só mais uma para você, como foi para tantos outros." Ela riu, amarga. "Ah, claro, o milionário traumatizado achando que a pobre coitada da faxineira só queria usá-lo. Que clichê, Marcos." "Não é clichê, é medo. Medo de ser traído de novo, de confiar e ser abandonado, de amar e não ser suficiente." As palavras saíram como um grito, contido por anos. Vanessa ficou em silêncio. E então, num tom mais baixo, quase sussurrando: "Você sabe o que é acordar todos os dias com medo de não conseguir dar leite para seu filho? De ter que escolher entre remédio e comida? De ser julgada por não ter um marido, por não ter um nome?" "Não." Ele baixou os olhos. "Mas eu quero aprender." Ela olhou para ele por um longo momento. "Por que agora? Por que se importar depois de 6 anos? Porque vi a foto dele. E vi mim mesmo. E percebi que mesmo sem me conhecer, ele já é melhor do que eu jamais fui." Vanessa respirou fundo. "Saia da minha casa. Vanessa, saia!" Marcos obedeceu. Mas antes de ir, deixou um envelope na varanda. Dentro havia uma carta e uma chave. A carta dizia: "Não vou forçar nada. Não vou aparecer na escola amanhã. Mas a chave é do apartamento ao lado do seu. O 3B. Aluguei ontem. Se um dia você quiser que Theo me conheça, de verdade, estarei lá. Não como Marcos. Não como milionário. Só como um homem que cometeu o maior erro da vida e quer consertar, um dia de cada vez." Vanessa leu a carta 3 vezes, depois guardou a chave, não na gaveta, no bolso do vestido, porque por mais que odiasse admitir, uma parte dela queria acreditar. As semanas que se seguiram foram um exercício de tensão silenciosa. Marcos, ainda usando o nome Daniel, não voltou à escola. Oficialmente, o professor substituto teve uma emergência familiar. Theo ficou desapontado. Mas Vanessa não soube o que dizer. Como explicar que o homem que ensinara seu filho a amar as estrelas era, na verdade, o pai ausente que ela temia há anos? Ela evitou o apartamento 3B como se fosse amaldiçoado. Mas Theo, com a curiosidade implacável das crianças,
notou algo estranho. Mãe, por que o senhor do 3B sempre olha pra gente da janela? Vanessa gelou. Que senhor? O de camisa xadrez. Ele tá lá todo dia. Às vezes ele acena pra mim. Ela olhou discretamente na direção do prédio vizinho. E lá estava ele, sentado na varanda com um livro nas mãos, mas os olhos fixos na casa dela. Não invasivo, não insistente, apenas presente. Naquela noite, Vanessa sonhou com Salvador. Com o cheiro de dendê, o som do ilê-aiê ao longe, a sensação das mãos de Marcos em sua cintura enquanto dançavam sob as luzes de um lampião. Acordou com o rosto molhado. Era ridículo. Ela não podia sentir falta de um homem que mal conhecera. Mas o coração não entende de lógica. No dia seguinte, Theo adoeceu. Febre alta, tosse seca, olhos vermelhos. O posto de saúde diagnosticou gripe forte, mas Vanessa sabia, era a mesma infecção respiratória que quase o levara aos 2 anos. Ela passou a noite inteira ao lado da cama, fazendo compressas, oferecendo chá de mel e limão, rezando baixinho. Às 3 da manhã, Theo sussurrou: Mãe, eu queria que o professor Daniel tivesse me ensinado a fazer algo contra a febre. Vanessa engoliu o nó na garganta, e foi então que ouviu uma batida suave na porta. Abriu com o coração na mão e viu Marcos, segurando uma bolsa térmica. Trouxe soro caseiro, disse com voz baixa, e paracetamol infantil. Também um umidificador. O ar aqui tá seco. Como você... Ouvi a tosse dele do outro lado da rua. Ela quis recusar, quis mandá-lo embora. Mas Theo gemeu, virando-se na cama. Deixe, ela cedeu com a voz trêmula. Marcos entrou como um fantasma, cuidadoso, silencioso. Preparou o soro com precisão cirúrgica, ajustou o umidificador e sentou-se no chão, ao lado da cama, sem dizer uma palavra. Vanessa o observava da cozinha. Via as mãos fortes, mas gentis, segurando o copo com o soro. Via os olhos cansados, mas atentos, fixos em cada respiração do menino. Era a primeira vez que via cuidado nele. Não como gesto de poder, mas de entrega. Quando Theo adormeceu, Marcos se levantou para ir embora. Obrigada, disse Vanessa quase inaudível. Não agradeça. Ele parou na porta. Só me diga uma coisa. O quê? Ele... Gosta de futebol? Ela franziu a testa. Sim, é louco pelo Corinthians. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Marcos. Então, amanhã, se ele estiver melhor, talvez eu tenha um ingresso para o jogo amistoso no estádio da cidade. Marcos, só como vizinho. Ela não respondeu. Mas no dia seguinte, quando Theo acordou com a febre baixando, Vanessa disse: Hoje à tarde, a gente vai ver um jogo. Os olhos do menino brilharam. E foi assim que, pela primeira vez, os 3 se encontraram fora de papéis. No estádiozinho de Serra Azul, um campo de terra com arquibancada de madeira, Marcos usava boné e camisa do Corinthians, como qualquer pai comum. Theo não parava de falar, mostrando a Marcos como imitar o grito de gol do Casagrande. Vanessa assistia da arquibancada com o coração dividido entre o medo e uma esperança tímida, mas teimosa. Durante o intervalo, Theo foi ao banheiro. Marcos aproveitou para se sentar ao lado de Vanessa. Ele é... extraordinário, disse. É. Ela sorriu, sem olhar para ele. E é tudo mérito meu. Eu sei. Então por que insiste em ficar por perto? Porque... Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por ele. E por você. De novo. Ela virou o rosto, mas não antes que ele visse a lágrima escorrendo. Não faça promessas, Marcos. Não estou prometendo nada. Só tempo. Naquela noite, de volta à sua casa, Marcos recebeu uma ligação de São Paulo. Era sua irmã. Marcos, os acionistas estão furiosos. A imprensa descobriu que você vendeu sua parte e desapareceu. Estão dizendo que você teve um colapso nervoso. Que digam. E o Hospital de Campinas precisam da sua assinatura para o novo protocolo de UTI pediátrica. Ele hesitou. Manda os documentos para aqui. Eu assino e devolvo. Aqui? Onde é aqui? Em casa. Você tem uma casa agora? Tenho.
com jardim, e uma criança que me ensinou que o mais importante da vida não cabe em um balanço patrimonial. Do outro lado da linha, sua irmã chorou. Então, você está feliz? Não sei, mas estou vivo. Enquanto isso, Vanessa, ao colocar Theo para dormir, ouviu o menino murmurar: Mãe, o professor Daniel é igualzinho ao meu pai dos sonhos. Ela engoliu o choro, porque pela primeira vez não sabia mais se estava protegendo Theo ou a si mesma. A primavera chegou à Serra Azul com um calor suave e flores silvestres brotando pelos becos de terra. E com ela, algo mais delicado, a rotina. Marcos, ainda Daniel para o mundo, mas cada vez menos um disfarce para Vanessa, começou a aparecer com naturalidade na vida deles. Não como um estranho, não como um milionário, disfarçado, mas como presença. Levava pão caseiro todas as sextas-feiras, comprado na padaria da Dona Zélia, mas fingindo que assava ele mesmo. Ajudava Theo a consertar a bicicleta. Ensaiava com o menino um número de mágica para a festa junina da escola. O lenço que desaparece e volta cheio de balas. Vanessa, aos poucos, deixou de fechar a porta quando ele se aproximava. Mas o clima entre eles era tenso de uma forma nova, não mais de desconfiança, mas de desejo contido. Havia olhares que duravam um segundo a mais, mãos que se roçavam ao passar um copo d'água, silêncios que falavam mais do que palavras. E então veio a festa junina. A escola estava decorada com bandeirinhas, balões de papel e um cheiro delicioso de canjica no ar. Theo, vestido de caipira com um chapéu de palha torto, puxava Marcos pela mão. Vem, professor, a gente vai dançar. Vanessa observava de longe com um vestido florido que usara apenas uma vez, na formatura do curso de costura, anos atrás. Quando Marcos a viu, parou no meio da quadrilha. Você está linda, disse aproximando-se. Não comece, ela respondeu, mas sem força. Só estou dizendo a verdade. A música mudou. Uma valsa suave tocou no lugar da quadrilha. Algo inesperado, quase íntimo. Dança comigo? Ele perguntou. Aqui, agora? Por que não? Ela hesitou. Mas Theo, do outro lado do pátio, gritou. Mãe, dança! O professor Daniel sabe todos os passos. Vanessa suspirou e entregou a mão. E ali, sob as luzes amareladas dos salão comunitário, entre risos de crianças e o cheiro de milho cozido, Marcos e Vanessa dançaram. Não foi perfeito. Ele pisou no pé dela 2 vezes. Ela tropeçou no próprio vestido, mas por um instante o mundo desapareceu. Ela sentiu o calor do peito dele, a firmeza do seu braço nas suas costas, o cheiro familiar de sabonete de alecrim que ele usava, o mesmo de Salvador. Você lembra daquela noite? Ele sussurrou. Lembro. Eu disse que voltaria. Mentiu. Não menti. Só me perdi. Ela olhou nos olhos dele e viu arrependimento. Não fingido, real. Mas antes que pudesse responder, uma voz cortou o momento. Vanessa Silva? Eles se viraram. Era Ricardo Almeida, um ex-colega de trabalho dela em São Paulo, que agora morava em Serra Azul e trabalhava na prefeitura. Um homem simpático, viúvo, que já tinha convidado Vanessa para tomar um café 3 vezes nas últimas semanas. Que surpresa, disse sorrindo, mas com os olhos fixos em Marcos. Quem é seu amigo? Sou vizinho, respondeu Marcos, antes que Vanessa pudesse falar. Ah, vizinho. Ricardo sorriu, mas havia ciúmes por trás. Bom, Vanessa, só vim lembrar que amanhã é o leilão beneficente da igreja. Você vai levar seu famoso bolo de rolo, né? Vou sim, ela respondeu aliviada pela distração. Ricardo acenou e se afastou, mas não sem lançar um último olhar para Marcos. A magia do momento havia se quebrado. Ele gosta de você, disse Marcos com uma ponta de ciúmes na voz. E daí? E daí que... Ele parou, frustrado. Que eu não posso te oferecer nada além do que sou agora. Então pare de tentar. Não consigo. Ela olhou para Theo, que dançava com uma amiguinha, rindo sem preocupações. Você não entende, Marcos. Se algo der errado...
Não é só o meu coração que se quebra, é o dele. E se der certo? Aí, ela suspirou. O mundo inteiro vai dizer que eu usei você, que só queria seu dinheiro. Eu não ligo para o que o mundo diz, mas eu ligo, porque o mundo já me julgou 1000 vezes. E Theo não merece crescer ouvindo que a mãe dele é uma aproveitadora. Ele ficou em silêncio. Naquela noite, Marcos voltou para o apartamento 3B e escreveu uma carta. Não para Vanessa, para Theo. Querido Theo, se um dia você ler isto, é porque talvez eu não tenha coragem de dizer em voz alta eu te amo. Não porque você é meu filho, mas porque você me fez querer ser melhor. E se sua mãe um dia permitir, eu quero estar ao lado de vocês para sempre. Com carinho, seu vizinho que te adora. Guardou a carta na gaveta, mas o destino tinha outros planos. 2 dias depois, durante o leilão da igreja, Ricardo fez algo inesperado. Anunciou que doaria uma sala de informática completa para a escola, com 10 computadores novos, impressora e internet. Todos aplaudiram. Theo correu até Vanessa. Mãe, a gente vai ter computador na escola. Mas Marcos sentiu um aperto no peito, porque sabia, aquilo não era generosidade, era competição. E naquela noite decidiu que não podia mais esperar. Precisava contar a verdade, não para a cidade, não para o mundo, mas para Theo, antes que outro homem entrasse na vida deles e apagasse a chance que ele mal havia começado a construir. A decisão não veio fácil. Marcos passou 3 noites sem dormir, andando pela varanda do apartamento 3B, repetindo na cabeça 1000 cenários possíveis. Como Theo reagiria? Sentiria-se traído, abandonado, confuso? E Vanessa? Ela o perdoaria por quebrar a promessa de esperar? Mas havia algo mais urgente. O tempo. Ricardo estava se aproximando rápido demais. Levava Theo para pescar nos fins de semana. Tinha ensinado o menino a fazer pipoca no fogão. E pior, Vanessa começava a sorrir com mais facilidade quando ele aparecia. Não por amor, Marcos sabia disso, mas por segurança. Ela confiava em Ricardo porque ele era simples, presente, sem passado complicado. Alguém que não trazia tempestades. Marcos, por outro lado, era um furacão disfarçado de calmaria. Então, na manhã de um sábado ensolarado, ele bateu a porta de Vanessa com um propósito novo. Verdade. Preciso falar com Theo, disse, antes mesmo que ela pudesse protestar. Não, Vanessa, por favor, só 5 minutos. Sozinho. Ela o encarou, os braços cruzados, os olhos cheios de medo. Por quê? Porque ele merece saber quem é o homem que o ensina a amar as estrelas. Ela hesitou. Olhou para dentro da casa. Theo estava montando um quebra-cabeça na sala. 10 minutos. Cedeu por fim. E se ele chorar, se assustar? Você some. Para sempre. Combinado. Marcos entrou. Sentou-se no chão ao lado do menino como fizera tantas vezes. Oi, professor Daniel? Oi, campeão. Está quase terminando? Falta só o céu. Marcos olhou para o quebra-cabeça. Era uma imagem do sistema solar. Você se lembra do que eu te disse sobre os planetas? Que todos giram em torno do Sol, mas cada um tem seu próprio caminho. Isso? Marcos sorriu. Mas tem uma coisa que eu não te contei. Theo parou curioso. O quê? O Sol, ele não é só uma estrela. Ele é o pai de todos os planetas. Porque muito tempo atrás, deu parte de si mesmo para que eles existissem. Sério? Sério? Marcos respirou fundo. E às vezes, o Sol demora para perceber que tem um planeta especial girando por aí. Um que brilha do seu jeito, mas tem o mesmo fogo dentro. Theo franziu a testa. Você tá falando de mim? Marcos engoliu seco. Sim. Por quê? Por quê? A voz dele tremeu. Eu não sou só o professor Daniel. Quem você é, então? Ele olhou para a porta. Vanessa estava lá, parada, pálida, segurando o batente como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Marcos voltou os olhos para Theo. Eu sou seu pai. Silêncio. Theo não gritou, não chorou, só olhou para ele e depois para a mãe. É verdade, mãe? Vanessa não respondeu, só assentiu, com uma lágrima escorrendo.
Theo ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, com uma voz pequena, perguntou: "Você me abandonou?" "Não", Marcos respondeu com os olhos marejados. "Eu só não sabia que você existia. Se eu soubesse, teria atravessado o mundo a nado para te encontrar. Então por que você está aqui agora?" "Porque vi sua foto e vi mim mesmo e percebi que o maior milagre da minha vida estava vivendo em Serra Azul sem mim", Theo pensou. Depois se levantou, foi até o quarto e voltou com um desenho. Era um homem de terno, ao lado de uma mulher e um menino, todos de mãos dadas, com um sol enorme no céu. "Eu já te desenhei", disse. "Desde que você chegou." Marcos pegou o desenho e chorou. "Posso te chamar de pai, se você quiser." "Pai..." Theo sorriu, tímido. "Você sabe jogar futebol de verdade?" Marcos riu entre lágrimas. "Sei, e posso te ensinar." Então, o menino olhou para a mãe. "Tudo bem, mãe." Vanessa caminhou até eles e ajoelhou-se. "Se for a vontade do seu coração, tudo bem." Naquele momento, algo se selou. Não era o fim dos problemas. Longe disso. Mas era o começo de algo real. Naquela noite, Marcos foi convidado para jantar. Nada de luxo. Só arroz, feijão, bife acebolado e suco de maracujá. Mas foi a refeição mais sagrada que Marcos já tivera. Enquanto Theo contava piadas: "Por que o esqueleto não brigou? Porque ele não tem estômago para isso." Marcos e Vanessa trocaram olhares. E pela primeira vez, não havia medo. Havia possibilidade. Mas o mundo, como sempre, não daria trégua. Na manhã seguinte, um carro preto e reluzente entrou em Serra Azul. Era da Valente Saúde. Dentro, um advogado com um envelope lacrado. Marcos fora localizado, e a tempestade que ele temia estava prestes a cair sobre a pequena casa de jardim com margaridas. O carro preto parou diante da escola municipal, como um aviso silencioso de que o passado não perdoa. Marcos estava no pátio, ajudando Theo a montar um mini telescópio de papelão para o projeto de astronomia. Quando viu o veículo, reconheceu de imediato. Era da frota executiva da Valente Saúde, o mesmo modelo que usava em São Paulo. Seu sangue gelou. "Pai?" chamou Theo, notando a tensão no rosto dele. "Tudo bem, filho. Só fique aqui um minuto." Marcos caminhou até o portão, as mãos trêmulas dentro dos bolsos da jaqueta jeans. O advogado, um homem alto, de terno impecável e expressão impassível, saiu do carro com uma pasta de couro. "Senhor Valente", disse com voz neutra, "finalmente o encontramos." "Não sou mais senhor Valente aqui", respondeu Marcos baixinho, mas firme. "Talvez não, mas legalmente ainda é. E há assuntos urgentes que exigem sua presença imediata em São Paulo. Não estou disponível. Com todo respeito, você não tem escolha. O Conselho de Administração entrou com uma ação para anular a venda da sua participação. Alegam que você não estava em plenas condições mentais no momento da transação." Marcos riu, amargo. Claro, porque um homem que escolhe ser pai em vez de milionário, obviamente enlouqueceu. "Há mais", continuou o advogado entregando-lhe o envelope. "Sua irmã foi afastada temporariamente. E o Hospital de Campinas está à beira do colapso. 3 crianças morreram na UTI pediátrica esta semana. Falta de equipamentos, falta de protocolos, coisas que você costumava resolver com um telefonema." Marcos sentiu como se tivessem esfaqueado seu peito. "Eu não sabia." "Agora sabe." O advogado deu meia volta, mas antes de entrar no carro, parou. "E, senhor, há rumores de que você está vivendo aqui com uma mulher e uma criança. Alguém do RH reconheceu a faxineira sumida. A imprensa já está cheirando sangue." Marcos fechou os olhos. "Diga a eles que estou a caminho." "Quando?" "Hoje." Assim que o carro partiu, Theo correu até ele. "Pai, o que foi?" Marcos se ajoelhou, segurando os ombros do filho com as mãos que pela primeira vez tremiam de verdade. "Filho, eu preciso viajar por alguns dias." "Para onde?" "Para São Paulo. Tem coisas que eu preciso consertar." "Você vai voltar?" "Eu juro que vou." Mas quando chegou em casa, Vanessa já sabia.
Estava na varanda com os braços cruzados, o rosto pálido, mas os olhos cheios de uma dor velha, a dor de ser deixada. Quanto tempo? Perguntou sem rodeios. Não sei. 1 semana, talvez 2. E depois? Depois eu volto. Marcos, ela suspirou. Não minta para mim de novo. Não estou mentindo. Então por que parece que você está se despedindo? Ele não respondeu, porque no fundo sabia. Se voltasse para São Paulo, entraria de novo naquele mundo de pressão, de expectativas, de jogos de poder. Seria sugado de volta. E, pior, se os jornais descobrissem Theo, a vida tranquila deles estaria acabada. Vanessa, disse com a voz rouca, se eu pedir para você esperar, você espera? Ela olhou para dentro da casa, onde Theo brincava com o telescópio de papelão. Eu não espero por você, Marcos. Eu espero por ele. Então espere, só mais uma vez. Naquela noite, Marcos fez as malas. Nada de luxo. Só roupa simples, o caderno com os desenhos de Theo e a chave do apartamento 3B. Antes de ir, escreveu 2 cartas. Uma para Theo. Filho, o universo é grande, mas o coração de um pai é maior. Eu volto antes que você perceba que eu fui embora. Enquanto isso, cuide da sua mãe e nunca pare de olhar para as estrelas. Pai, e outra para Vanessa. Se eu não voltar, não é porque não quis, é porque o mundo me prendeu. Mas saiba que, onde quer que eu esteja, estarei construindo um futuro onde os 3 possamos caber. Com todo o meu amor, Marcos. Deixou as cartas na mesa da cozinha. Beijou a testa de Theo enquanto ele dormia. E ao passar por Vanessa na porta, sussurrou. Cuide dele. Sempre cuidei. Ele partiu antes do amanhecer e pela primeira vez desde que chegara à Serra Azul, não olhou para trás. Em São Paulo, o caos o esperava. Mas em Serra Azul, algo mais perigoso estava prestes a acontecer. Ricardo, ouvindo os boatos sobre o milionário disfarçado, decidiu que era sua hora. E 2 dias depois bateu à porta de Vanessa com um buquê de flores e uma proposta que mudaria tudo. Vanessa, eu sei que ele vai te abandonar de novo, mas eu nunca faria isso. Case comigo. E Theo, ouvindo da sala, ficou paralisado. Porque na mente de uma criança de 6 anos só havia uma pergunta. Se minha mãe casar com o Ricardo, eu perco meu pai de verdade? A proposta de Ricardo caiu como uma bomba silenciosa naquela casa simples de Serra Azul. Vanessa ficou imóvel na porta, o buquê de margaridas e cravos tremendo em suas mãos. Não era um gesto romântico, era um ultimato. Ele sabia que Marcos havia partido. Sabia dos rumores, e estava usando isso como vantagem. Ricardo, ela disse com a voz firme mas trêmula, isso não é justo. Justo? Ele riu, com amargura. Justo é ver você esperando por um homem que apareceu do nada, mentiu sobre quem era e sumiu de novo? Ele não mentiu sobre o que importa. Ah, não, e o que é que importa, Vanessa? R$1 bilhão? Um nome famoso? Importa que ele voltou. Mesmo sem saber que Theo existia, ele escolheu ficar. Até quando? Até o próximo problema em São Paulo? Ela não respondeu, porque no fundo a mesma dúvida a corroía. Dentro de casa, Theo, escondido atrás da cortina da sala, ouvia tudo com os olhos arregalados. Seu peito apertou. Ele não entendia tudo, mas sabia de uma coisa. Não queria outro pai. Naquela noite, Vanessa encontrou Theo sentado no quintal, olhando para o céu com o telescópio de papelão. Filho, você tá bem? Mãe, ele perguntou sem tirar os olhos das estrelas. Se você casar com o Ricardo, o meu pai de verdade vai sumir para sempre. O coração dela se partiu em 1000 pedaços. Não, meu amor, ele é seu pai, não importa o que aconteça. Mas ele tá longe, só por agora. E se ele não voltar? Vanessa se sentou ao lado dele, abraçando seus ombros magros. Então a gente vai esperar junto. Mas a verdade era outra. Ela também não sabia se Marcos voltaria. Em São Paulo, o inferno se instalara.
Marcos havia retomado o controle da Valente Saúde em 48 horas, não com ameaças, mas com uma frieza estratégica que assustou até seus próprios aliados. Demitiu os diretores responsáveis pelo caos na UTI pediátrica, reinstalou sua irmã e, em uma reunião histórica com o conselho, anunciou: a partir de hoje, 50% dos lucros da empresa irão para fundos públicos de saúde infantil no Nordeste. Não como caridade, como reparação. Os acionistas revoltaram-se. A imprensa o chamou de milionário maluco, mas Marcos não ligava, porque todas as noites, antes de dormir, lia a carta de Theo, a que o menino, por sua vez, tinha escrito e mandado pelo correio com a ajuda da professora. Pai, o céu aqui tá mais bonito sem você, porque eu fico olhando e imaginando se você tá vendo a mesma estrela que eu. Volta logo, te amo, Theo. Marcos guardava a carta dentro do paletó, junto ao coração. Mas o golpe final veio de um lugar inesperado. Uma manhã, ao chegar ao escritório, encontrou uma repórter investigativa, esperando por ele. Senhor Valente, é verdade que o senhor tem um filho ilegítimo com uma ex-funcionária da sua empresa? Ele congelou. Quem disse isso? Fontes internas, e temos fotos de você em Serra Azul com uma criança idêntica a você. Marcos olhou nos olhos dela e viu não curiosidade, mas fome. Se você publicar isso, disse com uma calma perigosa, vai destruir a vida de uma criança inocente. É meu trabalho, então faça bem feito. Ele se aproximou. Mas saiba, se uma palavra sequer magoar meu filho, eu entro com uma ação que vai arrasar sua carreira, sua emissora e todos os seus patrocinadores. E não será por vingança, será por justiça. A repórter empalideceu, mas Marcos sabia. Era só uma questão de tempo. A notícia vazaria, e quando vazasse, Serra Azul se tornaria um circo. Naquela mesma noite, ligou para Vanessa. Preciso que você e Theo desapareçam por um tempo. O quê? A imprensa sabe. Se eles chegarem aí, a vida de vocês vira um pesadelo. E o que você quer que eu faça? Vá para Salvador, fique com sua tia. Eu cuido de tudo. Marcos, a voz dela tremeu. E você? Eu vou atrás de vocês, assim que apagar esse incêndio. E se não apagar, silêncio. Então, eu escolho vocês, mesmo sem nome, mesmo sem dinheiro. Ela chorou. Theo te ama, Marcos. Eu sei, por isso não posso falhar. 2 dias depois, Vanessa e Theo partiram para Salvador, sem se despedir de ninguém. Ricardo, ao ver a casa vazia, entendeu. E por mais que doesse, sussurrou para si mesmo: ela nunca foi minha. Enquanto isso, em São Paulo, Marcos fez algo que ninguém esperava. Convocou uma coletiva de imprensa, mas em vez de negar, fez um anúncio que chocou o país. Meu nome é Marcos Valente e tenho um filho. Seu nome é Theo e ele é a melhor coisa que já me aconteceu. E olhando direto para as câmeras, com os olhos cheios de lágrimas, disse: se vocês querem me julgar, tudo bem, mas toquem nele e não haverá lugar no mundo onde vocês possam se esconder. A coletiva viralizou em minutos, mas Marcos já estava no aeroporto, com uma mala, um passaporte e um único destino: Salvador, não como milionário, mas como pai. O mar em Salvador estava agitado naquela manhã, ondas fortes quebrando contra o calçadão da orla, como se o oceano soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Vanessa e Theo estavam na casa da tia Lúcia, no bairro do Rio Vermelho, uma construção antiga com varanda de azulejos e o cheiro doce de acarajé vindo da rua. Theo parecia feliz, corria descalço pelo quintal, brincava com os gatos, comia bolinho de estudante direto da panela. Mas, às vezes à noite, Vanessa o encontrava na rede olhando para o céu, segurando o desenho do pai, mãe e filho de mãos dadas. Ela não sabia se havia feito a escolha certa. Tinha fugido, de novo, mas, dessa vez, não por vergonha, por proteção. Até que, numa tarde de terça-feira, o telefone tocou.
Era Marcos. Estou aqui, disse com a voz rouca. Onde? Na esquina da sua rua. Vi vocês pela janela. Vanessa correu até a varanda. E lá estava ele, sem terno, sem relógio de ouro, só uma mochila, surrada nas costas, os olhos cansados, mas mais vivos do que nunca. O que você está fazendo aqui? Perguntou descendo as escadas, cumprindo uma promessa. Você devia estar em São Paulo. A imprensa já sabe de tudo. E eu não me importo mais. Ela olhou para trás. Theo estava na porta de boca aberta. Pai! Marcos se ajoelhou, abrindo os braços. Theo correu, e o abraço que se seguiu foi tão forte que pareceu curar anos de ausência em segundos. Você voltou. Eu disse que voltaria. Vanessa observava, com as lágrimas escorrendo. Marcos se levantou e caminhou até ela. Desculpa por tudo. Por ter demorado. Por ter duvidado. Por ter sido eu mesmo. Você mudou. Não mudei. Só despertei. Ela respirou fundo. E agora? Agora? Ele olhou para Theo, que brincava com uma pipa no quintal. Eu quero construir uma vida com vocês. Aqui, em Salvador, ou em Serra Azul, ou em qualquer lugar onde o Theo possa correr descalço e você possa sorrir sem medo. Isso é empresa. Minha irmã está no comando. Eu fico com uma parte simbólica. E o resto vai para projetos como o que você sonhou um dia, uma oficina de costura para mães solteiras, com creche incluída. Vanessa riu, entre lágrimas. Você lembra disso? Lembro de tudo, até do seu perfume de jasmim naquela noite de carnaval. E então, num impulso, Theo gritou do quintal. Mãe! Pai! Vem ver! A pipa tá voando! Eles correram. E ali, sob o céu azul da Bahia, com o vento levantando a pipa como uma promessa, Marcos segurou a mão de Vanessa. Ela não a puxou de volta. Isso não é um conto de fadas, disse ela baixinho. Não, é melhor, é real. Naquela noite, os três jantaram na praia. Moqueca, farofa de dendê, suco de caju gelado. Theo contou piadas, Marcos imitou o garçom e Vanessa riu como não ria há anos. Antes de dormir, Theo sussurrou no ouvido do pai. Pai, você pode dormir aqui hoje? Claro. E amanhã também. E todos os dias, se você quiser. Na varanda, sob a luz de um lampião, Marcos e Vanessa ficaram em silêncio por um longo tempo. Eu tive medo, ela confessou. De quê? De que, no fundo, você só quisesse consertar sua culpa. Não é culpa, é amor. E se o mundo não aceitar a gente, então a gente constrói um mundo novo, só nosso. Ela olhou para ele e pela primeira vez acreditou. Não no milionário, mas no homem, no pai, no amor que, mesmo atrasado, havia chegado na hora certa. Na manhã seguinte, Marcos acordou cedo. Enquanto Theo ainda dormia, ele foi até a cozinha e preparou café. Vanessa entrou, os cabelos soltos, os olhos sonolentos. Bom dia, disse ele, entregando-lhe uma xícara. Bom dia, Marcos. Na verdade, ele sorriu. Pode me chamar de Daniel, se quiser. Ela riu. Prefiro te chamar de meu amor. E ali, com o sol nascendo sobre o mar, eles se beijaram. Não como um final, mas como um começo. Porque algumas histórias não precisam de riqueza para serem felizes. Só de coragem, de perdão e de um amor que, mesmo perdido no tempo, nunca deixou de existir. A vida, como sempre, não termina com um beijo ao amanhecer. Nos dias que se seguiram àquela manhã em Salvador, Marcos, ou Daniel, ou simplesmente pai, como Theo agora o chamava com orgulho, mergulhou de corpo e alma na rotina daquela nova existência. Dormia no sofá da sala da tia Lúcia, ajudava a Vanessa a preparar o café da manhã, levava Theo à escola municipal do bairro e, à tarde, sentava-se na varanda com um caderno, planejando o que chamava de o Projeto Margarida. Uma rede de oficinas comunitárias para mães solo, com creche, cursos de costura, culinária e até noções básicas de empreendedorismo. Vanessa, inicialmente cética, começou a se envolver. Sua habilidade com tecidos e doces caseiros era lendária entre as vizinhas.
Logo outras mulheres apareceram. Dona Cida, viúva de um pescador. Jéssica, mãe de trigêmeos e abandonada pelo marido. Marli, que vendia pastéis na praia desde os 14 anos. Todas tinham histórias. Todas tinham fome. Não só de pão, mas de esperança. Marcos não aparecia como investidor. Ajudava a carregar mesas, consertava o fogão da cozinha comunitária, ensinava as crianças a fazerem experimentos simples com vinagre e bicarbonato. "Você está fingindo ser humilde?" perguntou Vanessa certa noite enquanto ele remendava uma cadeira quebrada. "Não estou fingindo nada." Ele sorriu. "Tô sendo." Ela o observou com carinho. Aquele homem que um dia comandava hospitais com um olhar, agora se orgulhava de ter consertado uma torneira com fita veda-rosca, mas o passado ainda não o soltara. Uma semana depois, uma carta chegou pelo correio. Era de Ricardo. "Vanessa, sei que parti seu coração muitas vezes, mas não foi por maldade, foi por medo. Medo de amar alguém que ainda amava outro. Agora que sei a verdade, só quero que vocês sejam felizes. E se um dia precisarem de um amigo em Serra Azul, aqui estarei." Com carinho, Ricardo. Vanessa chorou ao ler. "Ele era um bom homem", disse a Marcos. "Ainda é", respondeu ele. "E de certa forma, me fez enxergar que não podia esperar mais. Mas a maior surpresa veio de São Paulo. Sua irmã, Larissa Valente, apareceu em Salvador sem aviso. Você tá maluco? Foi a primeira coisa que disse, abraçando-o com força. Sumiu, virou lenda urbana, doou metade da fortuna e tá morando na casa da tia da faxineira. Ela se chama Vanessa, corrigiu Marcos, sorrindo. Eu sei, e ela é incrível. Larissa virou-se para Vanessa, estendendo a mão. Obrigada por devolver meu irmão. Vanessa, surpresa, apertou sua mão. Larissa ficou 3 dias. Conheceu Theo, brincou com ele de médica, levou-o para tomar sorvete de cajá e antes de ir embora, entregou a Marcos um envelope. É o contrato final da doação. Tudo legalizado. O fundo já está operando em 3 estados e... Ela fez uma pausa. Os hospitais estão estáveis. Você pode voltar quando quiser. Não quero voltar, disse Marcos, mas quero ajudar, de longe. Então ajude, mas não desapareça de novo. Naquela noite, Theo fez uma pergunta que mudou tudo. Pai, a gente vai morar aqui para sempre? Marcos olhou para Vanessa. Só se sua mãe quiser, ela pensou. Eu quero, mas... E se um dia a gente precisar de mais? De um hospital de verdade? De uma escola melhor? Então, a gente constrói, respondeu Marcos. Juntos. E foi assim que nasceu a ideia da Casa do Amanhã. Não só uma oficina, mas um centro comunitário completo, com um consultório médico, biblioteca, sala de aula para reforço escolar e até um pequeno teatro para as crianças. Marcos usou parte do dinheiro que guardara, não como herança, mas como ferramenta. E Vanessa, pela primeira vez, não se sentiu a beneficiada. Sentiu-se parceira, mas a verdadeira prova de fogo ainda viria. Numa tarde chuvosa de outubro, Theo caiu da árvore do quintal. Quebrou o braço e no hospital público de Salvador, enquanto esperavam por atendimento, sob superlotação, falta de material, médicos exaustos, Marcos olhou ao redor e viu novamente o reflexo do sistema que um dia comandou. Isso não pode continuar, murmurou. O quê? Perguntou Vanessa. A saúde não pode ser um privilégio. Naquela noite, ele ligou para Larissa. Vou voltar. Só por um tempo. De novo, só para mudar as coisas de verdade. Para que, um dia, nenhum pai tenha que esperar horas para ver seu filho ser atendido. Vanessa não protestou, porque agora ela confiava. Vai, mas volta. Sempre volto. E, antes de partir, Marcos fez uma promessa pública. Não em coletiva, mas no grupo de mães da Casa do Amanhã. Enquanto eu viver, 50% do que eu sou será de vocês. E pela primeira vez na vida, ele não estava falando de dinheiro, estava falando de alma. Marcos partiu para São Paulo com uma mala, um propósito e um novo título na alma.
Não mais CEO, mas guardião. Desta vez, não entrou nos escritórios da Valente Saúde como dono. Entrou como consultor voluntário, sem salário, sem privilégios, apenas com um crachá simples e um lugar na cafeteria com os estagiários. Mas sua influência ainda era imensa. Em poucos meses, transformou o modelo de gestão da rede hospitalar. Criou um programa chamado Mãos que Curam, que permitia que profissionais de saúde do interior, muitos formados em universidades públicas e sem oportunidades, recebessem treinamento avançado e bolsas para trabalhar em regiões carentes, com salários dignos e moradia subsidiada. A imprensa, que antes o chamava de herdeiro excêntrico, agora o retratava como o milionário que escolheu o povo. Mas Marcos não ligava para os rótulos. Seu verdadeiro alívio vinha das noites de videochamada com Theo. Pai, hoje eu ensinei o Pedrinho a fazer o vulcão de bicarbonato. Sério? E não explodiu a cozinha? Quase. Mas a mãe disse que foi ciência em ação. Vanessa aparecia no final das chamadas, com os olhos mais leves, os cabelos soltos, às vezes com um vestido novo. Um que ela mesma costurara com retalhos doados por clientes da Casa do Amanhã. Como você está? Ele sempre perguntava. Viva! Era a resposta que ela dava, cada vez com mais convicção. Mas por trás da calma, uma sombra crescia. O pai de Marcos, o velho Henrique Valente, um homem severo que construíra o império com punho de ferro, finalmente soube da existência de Theo e não gostou. Num sábado de manhã, um carro blindado preto estacionou diante da casa da tia Lúcia. Henrique Valente, aos 72 anos, desceu com um terno impecável, bengala de madeira rara e um olhar que gelava até o mar da Bahia. Vanessa, ao vê-lo pela janela, empalideceu. Theo, vai brincar no quarto, disse com voz tensa. Mas mãe... Agora, o velho bateu a porta. Sou Henrique Valente, gostaria de conhecer meu neto. Vanessa abriu, mas não o convidou a entrar. Ele não sabe quem o senhor é. Então é hora de saber. Um valente não cresce na sombra. Aqui, ele não é um valente, é só Theo. Henrique a encarou com desdém. Você pensa que por ter dado à luz ao filho do meu filho, merece um lugar nesta família? Não quero lugar nenhum. Só quero que ele seja feliz. Felicidade sem nome, sem herança, sem educação de elite, é ilusão. Não é ilusão quando se tem amor. O velho riu, seco. Amor não paga faculdade de medicina. Não abre portas em Harvard. Não protege contra inveja, fome ou abandono. Então que ele aprenda a abrir suas próprias portas. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Depois, disse, vou fazer uma proposta. Não aceito dinheiro. Não é dinheiro, é um acordo. Qual? Theo vem morar com Marcos em Mendocino, São Paulo. Estuda nas melhores escolas. Tem acesso a tudo. Em troca, você some. Vanessa sentiu o chão tremer. Nunca. Pense bem. Um dia, Marcos vai cansar dessa fantasia. E aí? O que sobra para o menino? Uma mãe que o impediu de ter um futuro? Ela apertou os punhos. O futuro dele já começou. E ele inclui mim. Henrique deu meia volta. Mas antes de entrar no carro, parou. Isso não acabou, moça. Naquela noite, Vanessa ligou para Marcos, chorando. Seu pai esteve aqui. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com uma voz que ela nunca ouvira, fria, definitiva, disse: ele não é meu pai. Como assim? Meu pai me ensinou que poder é controle, que sentimentos são fraqueza, que família é legado, não amor. Mas o meu pai de verdade, continuou Marcos, é o homem que Theo chama de pai hoje. E esse homem escolhe você, sempre. No dia seguinte, Marcos fez algo que abalou os bastidores do Império Valente. Descongelou uma antiga cláusula do testamento de sua mãe, uma mulher gentil que morrera cedo e que deixara uma fortuna em um fundo separado com uma condição: só será liberada quando meu filho escolher o coração em vez do nome. Marcos ativou o fundo e usou 100% do valor para transformar a Casa do Amanhã em uma instituição nacional,
com sede em Salvador, mas com núcleos em todo o Nordeste. Quando Henrique soube, teve um ataque cardíaco. Sobreviveu, mas perdeu o controle da valente saúde para sempre. Na cama do hospital, olhou para Marcos e sussurrou: "Você destruiu tudo." "Não", respondeu Marcos. "Reconstruí." E naquela mesma semana anunciou ao mundo: "Vou me mudar de volta para Salvador, permanente, não como milionário, não como herdeiro, mas como marido e pai." A mudança foi simples, quase invisível para o mundo, mas monumental para os 3 corações que agora batiam no mesmo ritmo. Marcos alugou uma casa de frente para o mar, em um trecho tranquilo da orla de Salvador. Não era luxuosa, mas tinha varanda larga, quintal com mangueira e uma parede inteira de livros que ele mesmo foi montando, um por um. Theo escolheu o quarto com janela para o nascer do sol. Vanessa, o ateliê de costura ao lado da cozinha, com uma porta de vidro para que pudesse ver o filho brincar no jardim enquanto trabalhava. Ela ainda resistia em chamá-lo de meu marido. "A gente nem se casou", dizia, com um meio sorriso, toda vez que ele a abraçava por trás enquanto ela preparava o jantar. "Quer casar?", perguntou ele, certa noite, sob a luz do luar. "Não quero um casamento chique." "Então a gente faz do nosso jeito." E foi assim que, numa manhã de sábado, com o mar calmo e o céu cor-de-rosa, Marcos, Vanessa e Theo caminharam até a praia mais próxima. Não havia convidados, só os 3 e um padre aposentado da paróquia do bairro que aceitou celebrar a cerimônia por um bolo de rolo e um abraço sincero. Vestido com uma camisa branca e calça jeans, Marcos segurou as mãos de Vanessa e disse com a voz embargada: "Eu te prometo que nunca mais vou te deixar esperando, que vou errar sim, mas sempre vou voltar, que vou amar seu filho como se ele fosse meu." "Ele é seu", interrompeu Theo, segurando a mão do pai. "E que vou te amar todos os dias como se ainda estivéssemos naquela noite de carnaval, só que agora, com os olhos abertos." Vanessa sorriu com as lágrimas escorrendo. "Eu te prometo que não vou ter medo de ser feliz, que vou confiar, que vou te deixar entrar de verdade." E quando o padre disse: "Vocês podem se beijar", Theo gritou: "Beija direito, pai!" Eles riram e se beijaram, não como um fim, mas como uma confirmação. Naquela mesma semana, a Casa do Amanhã foi inaugurada oficialmente. Centenas de mulheres compareceram. Jornais locais cobriram o evento. Até a televisão nacional mandou uma equipe, não para falar de Marcos, mas das histórias das mães que agora tinham renda, dignidade e esperança. Vanessa foi entrevistada como fundadora e costureira-chefe. "Como surgiu essa ideia?", perguntou a repórter. "De uma necessidade e de um amor que escolheu ficar", respondeu ela, olhando discretamente para Marcos, que carregava Theo nos ombros. Mas a verdadeira surpresa veio no final do evento. Uma mulher entrou na casa, tímida, com um vestido surrado e os olhos cheios de vergonha. "Posso ajudar em algo?", perguntou baixinho. Vanessa reconheceu na hora. Era Cristina, a antiga colega de trabalho em São Paulo, que um dia a julgara por ser mãe solteira e depois sumira da vida dela. "Claro", disse Vanessa abraçando-a. "Aqui todo mundo recomeça." Naquela noite, Marcos escreveu em seu diário: "Hoje entendi o que minha mãe quis dizer quando escreveu no testamento. O verdadeiro legado não é o que você deixa, mas o que você planta. Plantei amor e colhi uma família. Mas o destino, como sempre, guardava mais uma reviravolta. 2 semanas depois, Theo adoeceu de novo. Desta vez, não foi gripe. Foi algo mais raro, mais silencioso. Durante uma consulta de rotina, o médico notou uma anemia persistente. Exames foram feitos e dias depois, o diagnóstico caiu como um trovão. Leucemia linfoblástica aguda. Vanessa desmoronou. Marcos, pela primeira vez desde que chegara a Salvador, sentiu o velho pânico do controle perdido. "Tem tratamento?", perguntou com a voz trêmula. "Tem, mas precisa começar imediatamente, e o melhor centro é em São Paulo." Marcos olhou para Theo, que dormia.
pálido, mas sorrindo em sonho. E soube. Não importava o passado, não importava o preço. Ele faria tudo, tudo mesmo, para salvar seu filho. Mesmo que isso significasse voltar ao mundo que jurara deixar para trás. O avião pousou em São Paulo sob uma chuva fina, como se o céu também soubesse que este não era um retorno comum. Era um resgate. Marcos carregava Theo nos braços, envolto em um cobertor azul, seu rostinho pálido repousando no ombro do pai. Vanessa seguia logo atrás, os olhos vermelhos, mas o passo firme. Ela não choraria na frente do filho. Não agora. O hospital escolhido não era da Valente Saúde. Marcos se recusou a usar seu nome. Em vez disso, escolheu o Hospital das Crianças do Sabará, um centro de referência em oncologia pediátrica, conhecido pela humanização no tratamento. Mas, assim que entraram no saguão, foram surpreendidos. Larissa os esperava, não com ternura, mas com ação. Já falei com a diretoria, disse abraçando Theo com delicadeza. Ele terá o melhor oncologista do país e um quarto privativo com vista para o jardim. Você não precisava... Começou Marcos. Precisava sim, porque ele é meu sobrinho e porque você voltou. As primeiras semanas foram um turbilhão de exames, quimioterapias, noites em claro. Theo, apesar da fraqueza, mantinha o sorriso. Pai, quando eu melhorar, a gente volta para Salvador. Claro, campeão. A mãe já está planejando uma festa com acarajé e tudo. E a Pipa? A Pipa vai estar lá esperando por você. Mas, numa madrugada especialmente difícil, quando Theo teve uma crise de febre e vômito, Marcos se viu, de joelhos no banheiro do quarto, chorando em silêncio, as mãos trêmulas segurando o rosto. Vanessa entrou sem dizer nada. Só o abraçou. Eu não vou aguentar perder ele, sussurrou Marcos. A gente não vai perder. Como você sabe? Porque ele é nosso. E o nosso amor é mais forte que qualquer doença. Naquela mesma semana, algo extraordinário aconteceu. Uma reportagem sobre a Casa do Amanhã viralizou nas redes sociais. Não por causa de Marcos, mas por causa de uma menina chamada Alice, filha de uma das costureiras que escreveu uma redação na escola. Meu sonho é ser médica, porque na Casa do Amanhã eu vi que mãe solteira não é vergonha, é guerreira, e meu herói não é milionário. É o homem que devolveu o sorriso da minha mãe. A história comoveu o país, e com ela veio uma onda de doações, não só em dinheiro, mas em apoio. Médicos se ofereceram para dar consultas gratuitas, universidades ofereceram bolsas, e do outro lado do Brasil, um laboratório farmacêutico anunciou: vamos doar todo o tratamento oncológico pediátrico necessário para os próximos 5 anos à rede de hospitais públicos que atendem mães atendidas pela Casa do Amanhã. Marcos soube disso no dia em que Theo recebeu a notícia. Remissão completa. O câncer havia desaparecido. O menino, agora mais magro, mas com os olhos cheios de vida, olhou para os pais e disse: a gente venceu, né? A gente venceu, confirmou Marcos, segurando sua mão com força. Na despedida do hospital, o oncologista chamou Marcos a... Fala, seu filho é um milagre, mas sabe o que é ainda mais raro? O quê? Um pai que abandona tudo para segurar a mão do filho na escuridão. Marcos não respondeu, só sorriu. De volta a Salvador, a cidade os recebeu como heróis, não por glória, mas por esperança. A Casa do Amanhã agora era um símbolo nacional. Vanessa, convidada para palestrar em universidades. Theo, recuperado, voltou à escola. E no primeiro dia, todos os colegas fizeram uma chuva de estrelas para ele. Desenhos do Sistema Solar com seu nome no centro. E Marcos? Marcos abriu uma pequena livraria na orla, chamada Theo em Céu, com uma parede inteira dedicada a livros de astronomia e outra a histórias de mães reais. Nas noites de lua cheia, os três se sentavam na varanda, com cobertores e chocolate quente contando histórias. 1 ano após o diagnóstico, numa dessas noites, Theo perguntou: pai, por que a gente passou por tudo isso? Marcos olhou para Vanessa, depois para o mar.
Porque às vezes a vida nos leva ao fundo para a gente aprender a nadar juntos. Vanessa segurou a mão dos dois. E agora? Agora, Marcos sorriu. A gente vive, de verdade, e sob o céu cheio de estrelas, as mesmas que um dia os guiaram de volta um ao outro. Eles souberam que mesmo depois da dor mais profunda, o amor sempre encontra um caminho. Não foi um final perfeito, foi algo melhor, real, imperfeito e inteiramente seu.